Estamos iniciando e este é o primeiro podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play. É um orgulho, eu já quero começar e não poderia ser diferente agradecendo a toda a estrutura que foi montada, a toda a equipe com um direcionamento verdadeiro, concreto, salvar vidas através da informação. E isso eu não tenho dúvida que acontecerá diante desse cenário realmente espetacular. E vamos iniciar. A primeira entrevista não poderia ser diferente. Nós temos a presença de um médico, eu posso dizer, excepcional. Eu tenho ao meu lado aqui o grande cirurgião, o Dr. Victor Perussi. Dr. Victor, seja bem-vindo. É um orgulho. O senhor está na primeira edição do podcast Mais Vida. Muito obrigado. Na realidade, o prazer é todo meu de estar participando dessa primeira edição. E queria parabenizar, a ideia do podcast Mais Vida, a Dr. Play. Eu até acrescento no que você falou, salvando vidas, eu diria até mais, transformando vidas. Quando a gente usa o poder da mídia para melhorar a qualidade de vida das pessoas, isso é fantástico. Então vocês estão de parabéns e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento para ajudar as pessoas que estão acompanhando aí vocês. E o Dr. Victor Perussi, que eu conheço muito bem, o trabalho que ele exerce, além de ser um grande médico, um pesquisador, um estudioso, é um cirurgião de cabeça e pescoço e agora também nutrólogo, não é isso, doutor? Fábio, a história ela é um pouquinho longa relativamente, eu diria não tão longa assim, mas eu vou tentar resumir. A minha vida profissional eu comecei na cirurgia geral e na cirurgia de cabeça e pescoço. Eu entrei na medicina para ser cirurgião, então eu gosto de cirurgia, eu diria que isso é uma vocação mesmo, Mas ao longo da minha vida profissional eu vi a necessidade de aprofundar mais meus conhecimentos clínicos para melhorar o resultado no tratamento dos meus pacientes. E de 6, 7 anos para cá, eu tive que estudar, então a área clínica, e eu terminei fazendo a pós-graduação em endocrinologia, e daí isso deu continuidade à nutrologia, comecei a fazer a faculdade de nutrição, então estou me formando em nutrição, pós-graduação em nutrição funcional, na área da educação física também, caminhando na pós-graduação em educação física, e provavelmente eu vou fazer também o bacharelado em educação física. E isso deu uma amplitude de visão na minha medicina absurda, porque eu vi um lado da moeda que a medicina infelizmente não está ensinando, mas deveria. E isso melhorou muito os resultados do tratamento dos meus pacientes. Então agregou, e tudo que você pode fazer para agregar na condução do tratamento do seu paciente é muito positivo. Então resumidamente foi esse caminho que eu segui. E estou muito satisfeito e hoje eu posso ofertar algo a mais para o meu paciente. Por isso que eu tenho a exatidão no que eu vou dizer. Nós poderíamos aqui passear com o Dr. Victor Perussi em diversos temas. Agora, obviamente, escolhemos um que é a glândula tireoide, uma máxima especialidade também do senhor, não é, doutor? A tireoide, ela divide a condução clínica entre a endocrinologia, a cirurgia de cabeça e pescoço e a clínica médica de uma forma geral também, Na realidade, eu diria que todo médico que trata paciente deveria compreender o funcionamento da tireoide e diagnosticar as patologias da tireoide, Mas a título de hoje, quem conduz a glândula tireoide mesmo é o cirurgião de cabeça e pescoço e o endocrinologista, e terminou que eu fiz essas duas áreas e eu conduzo a glândula. E por que a gente escolheu a glândula tireoide? Porque 87% das mulheres, por exemplo, têm nódulos na tireoide. O hipotireoidismo é uma doença comum, de certa forma comum,
onde a principal causa hoje é a doença de Hashimoto. Então, a quantidade de pessoas que têm essas duas condições é muito grande, então é algo de interesse populacional importante, né? Dr. Victor Perussi, sabemos que nessa história ou neste contexto, tudo começa ou passa pela alimentação. Portanto, escolhi como primeiro tema analisarmos esse fator primordial, creio, em qualquer atividade médica ou diagnóstico. É isso mesmo, doutor? Hoje eu não tenho a menor dúvida disso, né? As pessoas estão adoecendo, dos pontos chaves é a má nutrição. Então a dieta do brasileiro ela piorou muito, né? A dieta ocidentalizada, digamos assim, é uma dieta com pouco nutriente. Então é uma dieta rica em carboidrato, farináceo. Não que o carboidrato seja ruim, mas o tipo de carboidrato e o excesso do carboidrato ele vai te fazer mal. E normalmente esse tipo de alimento é um alimento pobre em nutrientes, né? Então o brasileiro ele começou a comer muito esse padrão alimentar e isso causou deficiências nutricionais e disfunção da via digestiva e com isso estão vindo as doenças, né? E a tireoide ela sofre com este fator. A tireoide é uma glândula que ela é uma peça-chave no nosso metabolismo e ela é afetada por vários fatores, como o estresse, como o sono, como a disfunção gastrointestinal, como a massa muscular. E o padrão alimentar, a falta de nutrientes, ela afeta diretamente a tireoide, como por exemplo a falta do ferro. O ferro é importantíssimo na formação de hormônios tireoidianos, como o iodo também. Mas se fala muito no iodo, esquece de falar do ferro. Então sem ferro você não vai ter uma formação adequada de hormônio tireoidiano e você entra em hipotireoidismo. Então uma dieta pobre em ferro ou um aparelho digestivo que tem uma má absorção de ferro por uma falta de ácido clorídrico, por exemplo, uma baixa produção, essa paciente existe uma chance grande dela ser uma hipotireoideia, né? Baixa produção de hormônio tireoidiano, por conta de um fator nutricional, entendeu? Então a dieta do paciente está diretamente relacionada à sua saúde. A gente está falando aqui de tireoide, mas todas as outras patologias elas são influenciadas pela má nutrição. Por isso que a nutrição é uma profissão tão importante e por isso que eu resolvi também fazer a faculdade de nutrição. Dr. Victor Perussi, nós temos até uma tela aqui em relação ao aspecto que o senhor bem frisou, ao aspecto da alimentação. Creio que é a próxima tela aí. E doutor, nós sabemos que com a pandemia, os alimentos ultraprocessados, ou a má alimentação, ou também a situação econômica da maioria das famílias, fez com que essa alimentação, vamos dizer assim, não viesse a ser tão adequada. E a partir daí vieram várias patologias. Já que estamos falando no âmbito da tireoide, como o senhor analisa essa alimentação? Por exemplo, por curiosidade nas minhas pesquisas, eu fui observar, doutor, nunca se vendeu no país tanta salsicha. E a partir daí vem as consequências. E aí, doutor? Vou explicar. Se você me permitir, voltar na imagem anterior para eu explicar ao pessoal o que é a glândula tireoide, que é importante, né? Volta um pouquinho a imagem. Só para vocês compreenderem o que é a glândula tireoide. A glândula tireoide é essa estrutura aqui, que está localizada na porção central do pescoço. Então ela tem uma forma de um H ou de um escudo grego, onde a gente tem o lobo esquerdo, a porção central que é o istmo e o lobo direito. Então quando vocês pegam no exame de ultrassom que tem assim lobo direito, lobo esquerdo e istmo, ele está se referindo a esta estrutura aqui, o lobo esquerdo, o lobo direito e o istmo da glândula. E os nódulos eles aparecem nestas condições, nestas estruturas aqui. E ela é responsável pela produção dos hormônios T4 e T3. Né? A glândula tireoide produz mais T4, que é um hormônio inativo, e menos T3, e esse T4 no corpo, perifericamente, vai ser convertido em T3. Inclusive, dentro da glândula também tem a conversão do T4 e T3, onde esse T3 vai agir na glândula, estimulando a glândula a funcionar. Então, só um pouquinho de anatomia e de fisiologia para vocês entenderem o que é a glândula, né? Porque muitos pacientes eles chegam no consultório, doutor, eu tenho tireoide? Tem. As pessoas têm tireoide.
Agora, se você tem doença da tireoide ou não, é outra história. Então, as pessoas têm tireoide. Quem não tem tireoide não produz hormônio. Isso é uma condição muito rara, raríssima de acontecer. E se você não produz hormônio, você morre. Você tem que ter o hormônio tireoidiano circulando. Então, só para vocês ficarem cientes que todos nós temos glândula tireoide. Agora, ter doença da tireoide é outra história, tá bom? Em relação à sua pergunta, né, a da alimentação. Então, aí vocês podem passar a próxima imagem. Então, isso aqui é o nosso aparelho digestivo. Então, aqui a gente tem o estômago, o intestino delgado, né, o duodenos, que se continua com o jejum e o íleo e vai até o cólon, que é a parte final do aparelho digestivo. Toda essa estrutura ela é responsável pela digestão e pela absorção de nutrientes. Então, por exemplo, você falou da salsicha. A salsicha é um péssimo alimento, né, é um alimento ultraprocessado. É um alimento que é riquíssimo em conservantes, é riquíssimo em íons que não deveriam estar em excesso no nosso corpo. E quando a gente consome, a gente está causando lesão, dano à nossa célula. Então, esse dano vai gerar uma resposta inflamatória nessa estrutura que faz com que o intestino passe a absorver menos os nutrientes, porque aqui, vocês estão vendo aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma irregularidadezinha aqui por dentro. Isso são, dentro dessa irregularidade tem umas vilosidades, que são superfície de absorção de nutrientes. Elas vão achatar por essa inflamação e vai absorver menos nutrientes. Fora que o intestino, ele é impermeável, né? Elas formam uma barreira. E quando essa inflamação de baixo grau, que a gente chama, acontece, essa permeabilidade aumenta e expõe o nosso sistema imunológico intestinal a todos esses agressores. E isso vai gerar uma inflamação no corpo todo. Então é uma cascata de coisas que acontecem por esse tipo de alimento. Então, não só a salsicha, mas a gente tem aqueles peito de peru, aqueles blancos, né, que chama, né? Tudo aquele alimento ultraprocessado. Mas, doutor, o senhor está dizendo que nunca mais a gente vai comer isso aí? Idealmente, sim. Mas, assim, a gente sabe que existe uma cultura. E essa cultura, infelizmente, é ruim do ponto de vista alimentar. Então, se você tiver de comer, coma uma vez perdida. Não faça disso a sua rotina. Mas se eu puder te orientar em termos de saúde, retira esse tipo de alimento da tua rotina. Coma alimentos saudáveis, de preferência alimentos in natura, ou alimentos minimamente processados. Por quê? Porque estes alimentos têm um teor nutricional melhor e são alimentos mais livres de conservantes, né? Esses conservantes eles têm substâncias cancerígenas. Então, para o funcionamento da tireoide, esse tipo de alimento é muito ruim. Tem muito disruptor endócrino. O que são disruptores endócrinos? São substâncias que atrapalham o funcionamento do nosso sistema endócrino e levam a doenças, tá? Então, tem que ter um equilíbrio nutricional. Se você disser, Fábio, Vitor, qual é a sua melhor orientação para a população? Procure um nutricionista. Verdade. O nutricionista vai te orientar direitinho e você, com o tempo, você vai aprendendo com o nutricionista a comer até o momento em que você sabe comer sozinho. Mas o nutricionista é importante para te direcionar. As pessoas às vezes dizem assim, eu sei comer, chega muito no meu consultório, eu não preciso de nutricionista porque eu sei comer. E realmente ele consegue variar bem aquele prato, né, os alimentos, mas as porções eles colocam errado. Então termina colocando um excesso de carboidrato. Eles não conseguem emagrecer, começam a acumular gordura visceral, né, aumentar o peso, pelo aumento da porção. Está variando bem o nutriente, mas está com excesso de algum tipo de nutriente. Então, até você aprender isso, você precisa de alguém que te oriente, né? Porque os teus órgãos vão sentir isso aí, entendeu? E a tireoide, ela sofre muito com isso, sofre muito, entendeu? Doutor Vitor Peruzzi, ainda nesse campo da alimentação, uma coisa que eu percebo e estou agora a raciocinar, muitas vezes a tireoide leva a culpa. As pessoas dizem, não consigo emagrecer, tentei de tudo, já sei, é a tireoide. E aí, doutor? Eu acho que assim, não deve deixar de investigar, né? Porque a tireoide ela faz parte de um contexto. Eu discordo dessa afirmação de dizer que não emagrecer não tem nada a ver com a tireoide.
Eu discordo, eu bato de frente com qualquer sociedade que afirme isso. A tireoide sim tem participação, porque o hormônio dela faz a célula funcionar. Então, se você está em hipotireoidismo e você está cansado, fadigado, você não vai conseguir fazer um exercício físico da melhor forma. Você está cansado, está com fadiga, está com hipotireoidismo. A fadiga é um dos sintomas de um hipotireoidismo. Como que você vai fazer um exercício máximo ou vai fazer um estímulo máximo muscular se você está cansado e não consegue, mal consegue concluir um treino? Então você não vai desenvolver massa muscular, por exemplo, entendeu? E não vai ter queima de gordura para recuperar essa massa muscular que está sendo causando aquelas microlesões. Então não vai ter essas microlesões porque você não está trabalhando direito, você está cansado, e não vai ter a queima de gordura para recuperação dessa massa muscular. Então, assim, a tireoide tem a ver sim com a dificuldade de perda de gordura. Porém, a gente realmente vê pacientes que não têm problema na tireoide e não conseguem perder peso porque estão com a dieta hipercalórica, estão com pouco treino ou estão com deficiência de nutrientes, micronutrientes, B12, vitamina C, ferro, zinco, enfim, esses nutrientes que são importantes na geração de energia, e culpa a tireoide. Então, assim, quando você tem dificuldade para perder peso, tem que procurar ajuda profissional. E é obrigação do profissional investigar, sim, a glândula tireoide, porque ela faz parte desse contexto. Nós estamos aqui no primeiro podcast Mais Vida, pela Dr. Play, entrevistando o cirurgião, eu posso dizer, o magnífico cirurgião de cabeça e pescoço, o doutor Victor Peruzzi. Doutor Victor, o próximo assunto aqui que vai ser mostrado, fiquei sabendo que a glândula tireoide também fica preguiçosa e isso pode alterar no sono. O que o senhor tem a dizer? A glândula preguiçosa é a baixa produção do hormônio tireoidiano, né? E para você ter um sono de qualidade, você tem que ter níveis ótimos de hormônio tireoidiano circulando. O sono depende de uma boa função do hormônio tireoidiano. É como eu te falei, não investigar a função da glândula tireoide é uma falha. Deve ser investigada porque o T3, que é o hormônio ativo, ele entra em todas as células do corpo e vai no núcleo celular, que tem um receptor, ele ativa esse receptor, fazendo o comando celular para que ela funcione. E o nosso sono depende de um bom funcionamento celular. O nosso sono depende de uma ingesta correta de carboidrato. O nosso sono depende da não ingesta de estimulantes à noite e ao final do dia. Tem gente que vai para a academia, toma excesso de estimulante de 4, 5 horas da tarde porque está cansado, em vez de buscar o porquê da fadiga, vai tomar energético e isso atrapalha o sono, entendeu? Então, assim, a glândula tireoide ela também participa disso. Então, pacientes que têm hipotireoidismo, eles têm problema de sono. Eles ficam fadigados durante o dia, mas não têm um sono reparador à noite. E quando você corrige a função da tireoide, o paciente passa a dormir bem. Ou seja, esse estado, por exemplo, ligado com o sono, certamente, doutor, se agravou, né, com a pandemia. Isso. O que o senhor tem notado, já que no dia a dia o senhor tem as situações clínicas, obviamente, e muitas vezes as cirúrgicas. O hipertireoidismo, que é o excesso da produção de hormônio, e o hipotireoidismo, que é a falta da produção do hormônio, ele está relacionado com o distúrbio do sono. Então, os dois extremos. Então, a glândula funcionando normal, o sono fica legal, entendeu? Com relação à pandemia, a pandemia sim atrapalhou não só o sono, como a saúde da população de uma forma geral. Por quê? Porque, infelizmente, Fábio, vamos ser francos, não se buscou passar a informação correta e honesta para as pessoas. Se procurou passar pânico para as pessoas. Então, terminou que os dados não se passaram de forma correta. Então, se superestimou uma doença que tinha uma letalidade de 1,7%, 1,8% a nível mundial e passou a impressão que era a doença que estava dizimando a humanidade. Então, o que acontecia com as pessoas? As pessoas entraram em um nível de estresse enorme. E o que vem junto com o estresse? Compulsão alimentar, depressão,
as pessoas pararam de fazer exercício físico, que foi um outro erro, fecharam as academias, impediram as pessoas de fazer exercício físico em ambientes abertos. A taxa de contaminação do Covid em ambientes abertos foi praticamente nula. Então impediram as pessoas de treinar. Então as pessoas ficaram sedentárias, com índice de estresse altíssimo e comendo errado. Porque nesta condição, ninguém fica em casa comendo salada e legumes. Vai comer o fast food, vai comer carboidratos refinados. E isso vai inflamar mais. E o que é que a gente está vendo hoje? As consequências de 2 anos de condução errada. Esse é um fato. Aumento da incidência de doença cardiovascular, aumento da incidência de câncer, aumento da... Tá aí, pipocando aí. AVC. Por quê? 2 anos as pessoas inflamadas, entendeu? A gente sabe, eu mesmo fui um que constantemente eu falava que tinha que botar as pessoas para sair, para treinar. Porque o exercício físico é fator protetor. Existe um hormônio que é produzido pela musculatura durante o trabalho muscular, que é a erisina, que ele diminui a expressão do ECA2, que é justamente o receptor que o vírus usa para entrar na célula. Então, quanto menos receptor expresso, menos fechadura para o vírus entrar. Então as pessoas pararam de trabalhar o músculo, ficaram trancadas, entendeu? Quanto mais gordura, mais inflamação. Para o vírus, joia, é você mesmo que eu quero para lhe lascar, para lhe causar problemas. Sei que eu quero você inflamado, porque eu causo doença inflamatória. Então assim, infelizmente houveram alguns equívocos na condução, não só aqui, como mundial do Covid, entendeu? Então quem treinava, quem manteve o padrão de treino, quem manteve exposição solar, níveis de vitamina D acima de 50, 60, isto está em trabalhos, não sou eu que estou dizendo, é só ir lá na literatura, está publicado. Então essas pessoas tiveram um desfecho melhor com o Covid, entendeu? Então o grupo de médicos no Brasil que alertou para isso, que estava tendo um equívoco na condução mundial do Covid, esses médicos foram bloqueados, não conseguiam. Como a gente conseguiu emitir a opinião da gente? Com a mídia social ainda. A gente conseguimos alertar um grande número de pessoas. E tudo que a gente falava está sendo reproduzido agora, estão saindo os estudos, estão sendo publicados. Saiu ontem, do DJ Raul, de Marcelo, saiu ontem. Agora, desculpa, ontem, não, recente, agora em maio, entendeu? Falando o que a gente falava. Então, assim... as pessoas caminharam para a piora de um estado de doença por causa de um pânico criado em relação à doença, que poderia ter sido feito de forma diferente, entendeu? Infelizmente. E todo o sistema sofreu com isso, não só a tireoide, todo o sistema. Não tem jeito. Se você está em casa, sedentário, bebendo, lives, vamos colocar as lives. Beleza, as lives foi bom, animou o pessoal. Todo dia tinha uma live, foi ótimo aquilo ali do ponto de vista de alegrar as pessoas. Mas o que é que vem junto com as lives? Bebida, happy hour, petisco, comidas pró-inflamatórias. Então as pessoas ficaram todo dia com esse padrão e terminaram contribuindo para adoecer mais, entendeu? Dr. Vitor Peruzzi, o senhor tocou no assunto que se dará no contexto da próxima tela, que é justamente o âmbito dos exercícios. Nós temos já uma informação que com a pandemia o Brasil foi o país percentualmente que mais se ganhou peso, cerca de 7 quilos. Aí vem, doutor, a minha imaginação, isso é até óbvio, no contexto desse ganho, desse aumento de peso geral da população, a tireoide também gritou. E aí, doutor? Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. É como eu falei, o excesso de peso foi devido a tudo isso que eu acabei de falar, né? Todo esse contexto. E por que a tireoide sofre com isso? Porque esse tipo de alimento é alimento pobre em nutrientes. E quando você ganha gordura, você sem praticar exercício físico, você está ganhando gordura, você está perdendo o quê? Músculo. E quando você perde músculo, a tireoide fica disfuncional. A tireoide depende de um bom padrão muscular para funcionar. O músculo está junto com a tireoide para regular o quê? Taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É a quantidade de energia que a gente gera para ficar vivo, em repouso. É o funcionamento celular em repouso.
Quanto mais alta a nossa taxa metabólica basal, mais a gente queima gordura, mais a gente oxida a gordura para gerar energia. Se você ganhou gordura, perdeu massa muscular pelo sedentarismo, por uma péssima alimentação, a tua taxa metabólica basal cai. Tua tireoide começa a funcionar em marcha ré, como se diz, né? Preguiçosa, entendeu? Então isso afeta. Fora que um alimento rico em farinha é pobre em ferro. A absorção desse ferro fica pobre. Se não tem ferro, não tem a pouca produção de quê? Da peroxidase tireoidiana, que atua na formação dos hormônios tireoidianos. A quantidade de pessoas que eu pego no meu consultório hoje, Fábio, com hipotireoidismo, né? Ou seja, ou não está produzindo, ou a produção de hormônios está lá no limite inferior da curva de normalidade. E quando você dosa o ferro, está lá embaixo, né? Ou seja, não tem, o estoque de ferro está lá embaixo, assim, é extremamente comum. Extremamente comum. E eu disse, olha, ou começa a ter ingesta correta de ferro, ou começa a tratar teu aparelho digestivo da forma correta, ou você vai ser condenado a ser um hipotireoideu e vai ficar tomando hormônio pro resto da vida. Então não tem jeito, termina nisso aí. Ou organiza a base, ou começa a comer direito, dormir direito, fazer exercício físico, ou vai ser um doente. Não tem jeito. Eu, quando conheci o doutor Victor Peruzzi, viu, doutor, eu já me tornei um fã do senhor. Obrigado. E olhando nessa amplitude que se dá o sistema geral de saúde, eu nunca me esqueci. O senhor sempre falou a medicina integrativa. Temos que ver o ser humano num contexto muito mais amplo. E para isso eu sei, o senhor estudou, pesquisou, continua sempre estudando. Portanto, o nosso próximo tema, a medicina integrativa no contexto das condições da tireoide. A importância desse aspecto, doutor. Então vamos lá. A medicina integrativa não é considerada uma especialidade médica no Brasil. Ela é uma visão médica. E na realidade, esse termo surgiu porque não estava se fazendo o que era para ser feito desde o início. Então, a medicina hipocrática é uma medicina integrativa, vê o paciente como um todo. O que aconteceu ao longo da história da medicina? Foram surgindo as subespecialidades, que foi bom. Então, quanto mais subespecializado, mais o profissional estudava aquilo. Então, eu sou cirurgião geral, cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu sei mais tumores de cabeça e pescoço do que um clínico geral, porque eu me subespecializei daquilo. Foi surgindo a ortopedia foi surgindo a especialidade de mão. Então, o ortopedista especialista em mão, ele sabe muito mais de mão do que eu. Então, este foi o lado positivo. Qual que foi o lado negativo? Você começou a se subespecializar demais e esqueceu do todo. E o corpo não pode ser separado em partes. Como eu falei, a tireoide depende do intestino, depende do músculo, depende do teu sono, depende da tua gordura, depende de praticamente o funcionamento do corpo todo. Então, se o teu coração está funcionando fraquinho, né, devagar, melhor dizendo, né, bem a grosso modo, a tireoide pode mandar um comando através de um hormônio de dizer assim, funciona mais rápido, acelera um pouquinho mais que está devagar. Ou o coração pode estar funcionando acelerado porque a tireoide está produzindo muito hormônio. Então, isso se chama integração. É o cardiologista olhar e o paciente está fazendo arritmia e pesquisar a tireoide para saber se essa arritmia não é um hipertireoidismo que o paciente está fazendo ou um hipotireoidismo, que está fazendo uma bradiarritmia, entendeu? Então isso se chama integrativo. E se ele vê que é por conta que a tireoide está produzindo pouco hormônio, o que é que está acontecendo que ela está produzindo pouco hormônio? É uma Hashimoto ou é uma má absorção de nutrientes e ela não tem substrato para produzir esse nutriente? Então isso se chama integrar. Então a medicina hipocrática foi criada assim. Com as subespecializações isso foi esquecido. Então, se você não tiver uma análise completa de toda essa matriz, você não está tratando o paciente da forma correta. Então não adianta passar remédio para a paciente, se não disser a ela, tem que resolver o problema do teu trabalho. Tem que resolver.
Porque senão você vai ser uma doente usando remédio para paliar uma doença. Entendeu? Então o conceito integrativo em cima de uma tireoide é importantíssimo. Se a tireoide é uma peça-chave no metabolismo, é central, ela está aqui, ó, região central do corpo. Se ela é uma peça central no metabolismo, você não pode olhar para a tireoide sozinha. Você tem que olhar para a tireoide de uma forma integrativa. Todos esses fatores aqui influenciam no funcionamento dela, está na peça central. Entendeu? Por isso, doutor Perussi, que eu não tenho dúvida alguma, estamos nesse momento salvando vidas através da informação, mas a informação balizada, pesquisada, com grandes médicos aqui, nesse que é o primeiro podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play. Doutor, o senhor também hoje é nutrólogo e vem aí a minha pergunta neste contexto da tireoide. O senhor teve uma visão, né, quando já um grande cirurgião, da importância da nutrologia neste contexto, ou seja, para chegar no diagnóstico preciso, foi essa a visão que o senhor teve? É interessante que meus professores lá, minha formação em nutrologia é no Albert Einstein, né? Então, meus professores lá, eles sempre repetem uma coisa que é bem interessante. A nutrologia é uma especialidade que ela se aplica a qualquer especialidade. Exatamente por isso. Porque todo o corpo se beneficia de uma atuação correta de nutrientes, né? Tanto a nutrologia como a nutrição, a próxima nutrição. Então, por que eu decidi seguir esse caminho? Quando começou isso? Quando eu recebi no meu consultório, Fábio, pacientes tratados por colegas nutrólogos, né, com estereótipo totalmente diferente do que eu estava acostumado a ver. Então eu operava o paciente, nessa época eu não fazia a parte clínica, né, eu operava o paciente e encaminhava para o clínico conduzir. E eles tinham sempre o mesmo padrão no acompanhamento pós-operatório, de 1 mês, 6 meses, 1 ano. E de repente eu comecei a receber pacientes, mais precisamente eu recebi 4 pacientes em momentos diferentes que acompanhavam com colegas nutrólogos em Recife, né? E os pacientes atletas, muito bem, assim, o pós desses pacientes foram fantásticos. E doenças diferentes. Eu disse, não, peraí, tem alguma coisa aí que não está se encaixando. E eu comecei a procurar saber dos pacientes o que é que eles fizeram diferente, que a resposta foi diferente. E quando eles me disseram, contaram a história deles, eu disse, não, eu tenho que estudar isso. Porque não é possível, o padrão de resposta que eu tenho do acompanhamento clínico dos meus pacientes é X, e eu estou tendo aqui um Y muito bom, então eu tenho que estudar isso. E quando eu fui estudar isso, era a resposta que faltava à pergunta. Então, que foi o quê? A nutrologia e educação, a nutrologia e nutrição, que essas especialidades andam juntas, essas profissões andam juntas, e a educação física, cara. Que é o que eu digo, hoje, coincidentemente, antes de vir para cá, né, eu peço até desculpa novamente pelo atraso, eu fui chamado de uma urgência. Não por isso. E eu estava com um residente, médico residente, e os internos, que são os acadêmicos doutorando de medicina, e eu conversei isso com eles. Então, eu estudei aquilo que está faltando ser enfatizado na medicina e ensinado até. Então, não se fala isso ao longo do curso médico. Eu achava que não se falava na minha época, mas eu conversando com os estudantes, até hoje o curso médico continua da mesma forma que há 20 anos, né? Quando eu estudava, há mais de 20 anos. Não se fala, não se coloca a importância. Então você tem um paciente hoje, como eu tinha hoje lá, um paciente desnutrido, sem massa muscular, por um câncer, né? Internado, nenhum apoio de nutrólogo, de educador físico. E pasmem, os médicos lá disseram, a informação que a gente teve da nutrição é que o padrão de dieta é o mesmo. Cara, como assim? Pessoas são diferentes, não pode ter o mesmo padrão de dieta, patologias diferentes. E coincidentemente, uma das pessoas, e eu falei sobre a importância de ter um educador físico, né, fazendo trabalho muscular para aquele paciente que estava com perda de massa muscular, e uma das médicas lá era fisioterapeuta.
E ela disse, o senhor está certíssimo. Eu recuperei muito bem um paciente aqui, porque eu sou fisioterapeuta, eu fiz um trabalho de força nesse paciente. E olha só, isso não é ensinado ao longo do curso. Então isso tem que ser mudado. Se quer ter uma resposta melhor do paciente, isso tem que ser mudado, entendeu? Na UTI, existe eu faço traqueostomia e quando a gente abre, a gente vê a tireoide lá, os pacientes, a quantidade de pacientes com inflamação na tireoide é muito grande. E tireoidite leva a hipotireoidismo. E hipotireoidismo em um paciente de UTI é ruim para ele se recuperar, entendeu? Então aí é como eu te falei, é o contexto integrativo, é o contexto de melhorar o aporte nutricional, de ter um profissional da nutrologia, de ter alguém que entenda de educação física, o trabalho muscular num paciente de UTI, tem o Dr. Diogo Toledo lá do Einstein, ele faz esse trabalho lá, o doutorado dele foi em cima disso lá no Einstein, os pacientes em UTI. E assim, é interessante demais isso aí, entendeu? Então, esse conhecimento tem que ser agregado ao conhecimento médico, já passou da hora desse conhecimento ser agregado, para a gente melhorar o resultado dos pacientes. Doutor Vitor Peruzzi, sempre temos que ter um olhar para os menos favorecidos. Eu me refiro ao SUS e até ao próximo tópico aí que vai aparecer. Doutor, como o senhor vê a assistência a esses pacientes? Nós estamos diante de uma situação, eu julgo, bem complexa, planos de saúde agora com aumentos consideráveis e mais pessoas que talvez não possam ter a assistência devida. Aí se temos agora um olhar para o SUS, que é o público majoritário, como o senhor está vendo atualmente esse atendimento, essa assistência? Olha, Fábio, eu vou ser bem franco mesmo e vai doer no ouvido de muita gente no que eu vou falar. Não, doutor. O SUS hoje só funciona por causa do esforço dos profissionais. Porque se os profissionais quisessem parar o SUS por falta de estrutura, o SUS parava hoje. Eu não estou falando só a nível de João Pessoa, não. Estou falando a nível de João Pessoa, de Paraíba, de Brasil. Então, não dá para você ter como parâmetro do SUS o Instituto Nacional do Câncer ou o Hospital do Câncer de São Paulo. Isso são utopias no SUS. O SUS, de uma forma geral, só funciona porque existe um esforço sobre-humano dos profissionais da área de saúde de fazer aquilo funcionar a todo custo. Porque se eles fossem exigir o mínimo ideal para funcionamento, o SUS parava hoje de funcionar. Não tem. Então, se houvesse uma fiscalização decente por parte das instituições que devem fazer isso, eles iam ver que o SUS urgentemente tem que ter uma intervenção. E essa história de dizer que é um motivo para não ter interdição, e dizer assim, se fechar é pior, morre mais, balela, está morrendo gente todo dia, por falta de estrutura, morrendo gente precocemente. Então, eu digo isso porque eu sei disso, eu vivi isso a minha vida toda, e eu vejo os colegas lá, e assim, os profissionais estão doentes, estão com problemas psicológicos, porque todo dia vivem esta condição de impotência para manter as portas ainda abertas. Então, talvez, se o governo desse para o paciente um voucher, acabasse o SUS, desse um voucher, pronto, seu imposto aqui, tome o dinheiro para você contratar o profissional e o hospital que você quer. Devolvesse o imposto na mão do paciente, né, o imposto que é usado para o SUS, devolvesse, talvez a coisa funcionasse melhor. E talvez a qualidade da assistência à saúde melhorasse. Porque quando você vai contratar o serviço, você quer quem? A melhor estrutura, o melhor profissional. No sistema que está hoje, que o paciente ele é encaixado na vaga que aparece, nem sempre ele é encaixado para o melhor profissional, para a melhor estrutura. Ele é encaixado para a vaga mais perto. Essa questão do voucher, quando você dá o voucher, é dinheiro público, é dinheiro do teu imposto. Então você está recebendo de volta aquilo que você está pagando de imposto. Para você ter o direito de escolha do teu profissional. Então você vai no consultório do médico que você escolhe, e quando você escolhe, você vai querer o melhor para a tua saúde, entendeu? E vai usar o teu dinheiro do teu imposto para isso. Qual é a vantagem disso? Todo mundo ganha.
Porque o profissional ruim, a estrutura hospitalar ruim, vai querer melhorar, porque ela vai querer o voucherzinho também, entendeu? E vai evitar esse desperdício de dinheiro público com a estrutura que está falida, consumindo uma fortuna de dinheiro público. Então esta é a minha visão. Mas eu lembro muito bem, há muito tempo atrás, quando um parlamentar de um partido X aí, que eu odeio esse partido, corrupto, disse assim, é briga por este Ministério da Saúde, porque é o mais fácil de desviar dinheiro. Quando você evita formas de roubar, se você chegar com uma proposta assim, você é aniquilado. Essa é a realidade, entendeu? Então, a solução para o sistema público, essa é uma delas. Por que não para se estudar a viabilidade disso? Por que não? Entendeu? Então, assim, é complicado, porque quem está pagando com isso não é só a população que está com a falta da assistência. São os profissionais que estão sofrendo pela condição de trabalho e pela baixa remuneração. Se você for fazer uma pesquisa de quanto ganha um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um fisioterapeuta no sistema público de saúde, é indigno. É indigno. O profissional médico também é mal remunerado. Ah, o médico ganha 5 mil, 7 mil para vir. É pouco, cara. Eu tenho um investimento mensal em capacitação de 5 mil reais. Se eu vivesse apenas do meu salário, do meu concurso público, não sobrava nada. Eu não conseguiria pagar a escola das minhas filhas. Ou então eu parava de me capacitar. Ficava obsoleto. Aí você imagina um técnico de enfermagem, um enfermeiro. Eu tenho pacientes da enfermagem que dá pena. Estão doentes e assim, é difícil tirar da condição de doença porque eles precisam se submeter a uma carga exaustiva de trabalho para poder ter uma renda que dê condições de sobreviver. E não estão mudando essa condição. Tem que mudar esse cenário. Se você quer ter uma assistência de saúde de qualidade ao paciente, você tem que dar qualidade de vida ao profissional que está oferecendo essa assistência. Então isso precisa mudar. Nós estamos aqui no primeiro podcast Mais Vidas, aqui pela Dr. Play, com o extraordinário Dr. Victor Peruzzi. E Dr. Victor, nós sabemos que no âmbito dos exames ligados com a tecnologia, o avanço é astronômico, porque temos um grande aliado, a inteligência artificial. Eu queria saber, na linha dos exames, como o senhor está verificando e absorvendo essa evolução. Olha, Fábio, não tem volta. Não tem volta. Eu acho que não só a modernização dos exames, mas como da assistência profissional também, né? A gente sabe que a robótica chegou, né? E chegou para ficar. Hoje a gente tem já robôs de uma condição mais moderna, mas ainda está muito longe do que a gente vai ter. E esse longe do que a gente vai ter está mais perto do que a gente imagina, você sabe disso. Né? Então os robôs humanoides já estão aí, já estão próximos de entrar no mercado como assistência. Eu acompanho isso aí e eu já vi um projeto piloto de um neurologista humanoide, entendeu? Um robô. Então isso vai mexer muito com quem não está atento a isso aí, porque a capacidade de absorver informação de um computador é infinitamente maior do que a mente humana. Então, a capacidade de trazer essa informação à tona de um computador, de um software, é infinitamente mais rápida do que a mente humana. Então, a tendência mesmo é que no futuro existam os robôs, né? Os humanoides fazendo o atendimento médico. Qual que é a grande diferença nisso aí? A humanização, que ele é um robô. Então, assim, por mais que se aperfeiçoem os robôs, ao meu ver, hoje, pode ser que eu mude a opinião, dificilmente vai chegar ao ser humano de fato, né? Então, esta vai ser a grande diferença, tá? Mas está mudando, está mudando. Do ponto de vista de exame, só para você ter ideia, hoje a gente já faz exame para analisar a microbiota intestinal. Então, isso não se fazia antigamente. E a gente sabe hoje que as bactérias intestinais estão diretamente ligadas ao estado de doença. Diabetes, obesidade. O diabético ele tem um perfil X de bactéria no intestino.
O obeso tem um perfil Y de bactéria no intestino. O paciente com doença de tireoide tem um perfil Z de bactéria no intestino. Então você e isso influencia diretamente. Não dá mais para separar a microbiota intestinal da doença. Não dá. E quando você tem o perfil de bactérias que você tem hoje no intestino, você consegue modular esse intestino. Existe um exame de microbiota intestinal e cada vez mais esse exame está sendo aperfeiçoado. A gente vai começar a oferecer essa oportunidade na clínica lá de análise de microbiota intestinal. Já fechamos uma parceria com um laboratório que trabalha em conjunto com o Einstein, né, com o pessoal do Einstein. Então, vamos oferecer já essa oportunidade, entendeu? Isso é muito bom, porque você consegue modular essa microbiota e com isso o paciente vai ter mais saúde, entendeu? Então, a evolução tá muito rápida, né? Tá muito rápida e tem que estar mesmo. Tem que estar mesmo. Doutor Vitor, nós sabemos que temos os exames considerados de rotina, que devem ser feitos, né, assiduamente, mas qual seria, na concepção do senhor, o momento de um paciente em casa, ligado com as ações da tireoide, dele chegar e perceber, tenho que procurar o médico? Qual seria um alerta ou um perigo nesse momento? Do ponto de vista de peso, todo paciente que está perdendo peso muito rápido ou paciente que está com sobrepeso ou obesidade deve procurar um médico e avaliar a tireoide. A tireoide deve fazer parte dessa avaliação clínica. Todo. Porque a perda de peso rápida pode ser um hipertireoidismo, né? E o paciente com sobrepeso e obesidade pode ter associado uma disfunção tireoidiana. Então faz parte da rotina de avaliação. Então essas duas condições, ou seja, quase todo mundo hoje, porque a gente tem uma epidemia de sobrepeso e obesidade. Então quando um paciente está com sobrepeso ou obesidade, que ele vai procurar qualquer profissional, deve ser avaliada a glândula tireoide. Não tem jeito, tem que ser avaliado, tá? Por conta de tudo isso que a gente já falou aqui, tá? Pacientes que apresentam coração acelerado, né? De repente o coração começa a bater rápido, isso de forma intermitente, né? Tá parado, o coração acelera. Ou o coração começa a bater devagarzinho, frequência cardíaca baixa, entendeu? Ah, doutor, minha frequência cardíaca sempre é baixa. Se ele não for um atleta de alta performance, que isso é fisiológico, a frequência cardíaca normalmente é um pouco mais baixa, procurar um profissional e faz parte da avaliação clínica, avaliar a tireoide. O paciente que do nada começa a suar, né, sudorese, a gente chama. Esse paciente tem que fazer parte do contexto da avaliação da tireoide. Pacientes que começam a ter aumento do pescoço ou em casa, no autoexame, ele palpa algum nódulo no pescoço, procurar o profissional. Paciente que começa a ter rouquidão progressiva. Não é acordou de manhã rouco para avaliar, não. É aquele paciente que ele tem aquela rouquidão que está constante, não melhora, faz parte da avaliação, ou a rouquidão progressiva, está aumentando a rouquidão. Esse paciente tem que procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para avaliar, tá? Que mais? Edema de membro inferior. Então, esses pacientes começam o tornozelo, região do tornozelo, acorda de manhã inchado, ou incha com frequência, a perna começa a ficar demasiada. Então, o profissional que for avaliar esse paciente deve avaliar também a tireoide. Um dos sintomas de hipotireoidismo é edema perimaleolar, né, na região do tornozelo. Então, é importante avaliar a tireoide. Enfim, é uma gama de alteração de ciclo menstrual. Então, pacientes que têm alteração de ciclo menstrual, é importante o profissional que está avaliando avaliar também a tireoide. Pacientes que têm distúrbio do sono, é importante. Alteração de humor, seja para irritabilidade, seja para depressão. Ou ela é humor depressivo, ou é sempre irritada, ou o humor fica oscilando. É importante fazer parte da avaliação, avaliar a tireoide. Você vê como a tireoide ela é central, ela pode estar relacionada com tudo isso. Eu não estou dizendo que é ela que causa tudo isso, mas ela pode causar tudo isso. Existem doenças que elas têm uma cara, então aqueles sintomas são só dela. Mas existem sintomas que podem fazer parte de várias patologias. E aí é onde entra o diagnóstico diferencial. E a tireoide tem que ser avaliada em todos esses contextos. Entendeu?
Doutor Victor Peluso, eu quero agradecer imensamente ao senhor. Obrigado. Em nome aqui deste que foi o primeiro podcast, foi uma honra aqui, o Mais Vida, e também, logicamente, em nome de todos que fazem aqui a Dr. Play. E reservo esse momento para as palavras finais do senhor, que eu tenho certeza serão palavras de vida, de amor e de esperança. Doutor, muito obrigado. Fábio, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você nesse programa falando sobre saúde. Parabenizo a iniciativa da Dr. Play com o podcast Mais Vida. Sempre é bom estar tentando transformar vidas com informações que beneficiam, melhoram a qualidade de vida das pessoas. Vocês que estão assistindo, não só assistam, mas divulguem nas mídias, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, para que elas assistam, tenham a oportunidade de ver, porque essa informação que a gente está passando aqui pode ser importante para o teu vizinho, para o amigo do teu vizinho, e essa rede compartilhada de informações vai ajudar o maior número de pessoas a transformar vidas. E não há coisa mais íntegra num ser humano aqui nesse nosso planeta do que ajudar o outro a melhorar a qualidade de vida. Então eu que parabenizo vocês por isso aí. E Fábio, mais uma vez obrigado e parabéns a todos. Assim estamos encerrando esta que foi a primeira edição do podcast Mais Vida, contando com todos vocês, porque teremos adiante programas sempre inéditos, exclusivos, com muita informação. E tendo a precisão, iremos salvar sempre mais e mais vidas. Muito obrigado.